Beleza, vamos fazer alguns exemplos pra gente praticar isso, que eu sei que isso aí pode ser, ó, um tanto abstrato. Então vamos registrar algumas coisas que a gente até comentou já. Exemplo, eu tenho um certo ponto P do espaço onde o campo elétrico ele aponta para a direita. Quem que cria esse campo elétrico? Sei lá. Me informaram que o campo elétrico é horizontal para a direita. O que que significa? Significa que se eu pegar naquele ponto P e colocar uma carguinha positiva, como que é a força elétrica que ela sente mesmo? Você lembra? Ah, tá. A força elétrica que uma carguinha positiva sente, ela está na mesma direção e sentido do campo elétrico. Isso. E quanto que é o módulo dela? O módulo da força elétrica que essa carguinha sente é igual ao produto da sua carga, beleza? Multiplicado pelo vetor campo elétrico, beleza ou não? Tá, porque o campo elétrico ele representa a direção e sentido da força que uma carguinha positiva sente quando colocada ali. Lembra disso? O campo elétrico é construído sempre pautado na ideia de como é que uma carga positiva se comporta quando colocada naquele ponto. Ah, tá. Então, aquele conceito de que a força elétrica, numa carga positiva, tem a mesma direção e sentido que o campo. Ah, não. Então, tá. Já sei onde você quer chegar. Se eu colocasse uma carga negativa ali, então, a força elétrica ia estar no sentido oposto do campo. Isso. Exatamente. A força elétrica ia estar no sentido oposto. E como é que eu calcularia o valor dessa força? Cara, a mesma coisa. O valor dessa força seria o produto dessa carguinha aqui, azul, pelo campo elétrico. É isso? Sim, é isso. Morreu. Então, é só para registrar aquilo que eu já comentei com vocês. Em cargas positivas, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Isso sempre acontece. Então, vou até grifar aqui o campozinho de verde e força de vermelho. Tá, então quando a carga é positiva, a força e campo têm a mesma direção e sentido. Agora, quando a carga é negativa, o campo está para a direita, mas a força elétrica está para a esquerda. Então, em cargas negativas, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Um jeito de você entender isso, se você quiser, é o seguinte. Qual que é a formulinha, a equação principal aqui, que tem a ver com a nossa definição de campo elétrico? É essa aqui. O que você está vendo? Que o vetor força elétrica sempre é o vetor campo elétrico multiplicado por um número. Só que, quando eu pego um vetor e multiplico por um número, então aqui é o campo elétrico, o que eu faço com esse vetor? Cara, eu mantenho a direção dele. Tá aqui, ó, a força elétrica. Ah, é. Se eu pegar um vetor e multiplicar por um número, por exemplo, o número 2. Beleza, então tá aqui o vetor força é 2 vezes o campo. Ah, tá, aponta na mesma direção e sentido. Porém, eu posso pegar esse vetor, aqui, ó, Q vezes E. Posso pegar esse vetor E e multiplicar por um número negativo, por exemplo, menos 1. Ah, cara, então a força é menos E. O que significa menos E? É o vetor E, só que apontando para o sentido contrário. Ah, tá. É por isso que quando eu tenho uma carga negativa, um jeito de você entender, né? Mais um jeito de você entender. Por isso que quando eu tenho uma carga negativa, a força e o campo apontam em sentidos contrários. Porque a força é simplesmente o vetor campo elétrico multiplicado por um número. Quando esse número for negativo, multiplicar um vetor por um número negativo, você inverte o sentido desse vetor. Ah, tá. Por isso que quando a carga é negativa, né? Tá aqui, ó. O campo elétrico está para a direita, mas a força elétrica está para a esquerda, porque eu estou, no fundo, multiplicando um vetor por um número negativo, que é a carga. Então, eu inverto o sentido desse vetor. Beleza? Mais um jeitinho de você enxergar isso aqui. Então, é importante guardar esse conceito. Quando eu tenho, então, uma carga positiva, a força e o campo elétrico estão na mesma direção e sentido. Quando eu tenho uma carga negativa, a força elétrica aponta no sentido do campo elétrico. Ah, beleza. Então, a força elétrica se opõe ao campo elétrico. Eu posso subtrair um do outro. Não, de jeito nenhum. São coisas diferentes. Não posso somar ou subtrair força elétrica com o campo elétrico. São grandezas diferentes. Eu já pontuei essa diferença. O campo elétrico associado com a carga naquele ponto, gera a força elétrica. Aqui, ó. A força elétrica é um produto entre a carga elétrica interagindo com aquele campo, sacou? Não tem como eu somar força elétrica com o campo elétrico, beleza? São grandezas diferentes, então só guarda esse princípiozinho aí de que carga positiva, força elétrica, mesma direção e mesmo sentido do campo. Carga negativa, mesma direção, sentido oposto do campo. Fechou?